podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Olá, ouvintes! Está começando mais um podcast ABTCP Giro Setorial e em nossa 24ª edição deste programa, iniciamos com parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado na semana passada, no dia 8 de março. Sim, Patrícia, um dia simbólico pela luta de todas nós mulheres por mais direitos. E claro que junto com os direitos vieram mais deveres também, não é mesmo? Com certeza, Thaís, nada é de graça. Mas, como diz um slogan de uma propaganda televisiva em homenagem às mulheres, avisa que vem elas, que elas estão ganhando cada vez mais força nas empresas. Então, vamos em frente que a luta continua por essa igualdade dos direitos, que acho que é o principal motivo desta luta ainda continuar da nossa parte neste século XXI. É isso mesmo, Patrícia. Vamos começando aqui nosso programa falando sobre a cadeia produtiva de base florestal. Ainda que bastante tímido, nosso setor começa a reforçar seus times com mais mulheres em cargos de gestão, a exemplo do que falaremos a seguir neste primeiro bloco especial do nosso giro setorial. Já no segundo bloco, nossos ouvintes ficarão por dentro da trajetória da Santa Maria Papéis, que completa 60 anos de fundação no final deste mês, e está aqui representada em nosso programa por Marcelo Podolan Lacerda Vieira, CEO do grupo, que é atuante em várias frentes do agronegócio brasileiro e de energia. Também apresentaremos no segundo bloco notícias sobre desempenho, inovação e tecnologia das empresas, em alto segmento de embalagens com lançamentos a cada dia mais alinhados com a sustentabilidade e oferecendo segurança aos seus clientes e consumidores. E no terceiro e último bloco do nosso giro setorial, os ouvintes poderão acompanhar uma entrevista com meu querido Hans Klein sobre o lançamento do livro digital e-book em comemoração aos 50 anos da Borregard, que reúne uma coletânea de relatos pessoais de colaboradores e fatos da empresa, que foi um ícone do seu tempo e, após idas e vindas do destino, hoje se tornou a CMPC. E confiram ainda no último bloco as novidades em eventos, reconhecimentos, premiações e demais oportunidades das empresas do setor, especialmente selecionadas para vocês, nossos queridos ouvintes. Após essa introdução dos nossos temas e dando início ao nosso conteúdo, vamos à nossa primeira notícia do programa. Pela primeira vez, a IBA, a Agro Ligadas e a Rede Mulher Florestal fizeram juntas um movimento nas redes sociais para empoderar as mulheres e mostrar que o setor florestal é um lugar para todas. Entre os dias 1 e 8 de março, as três instituições iniciaram uma ação nas redes sociais para o Dia Internacional da Mulher, com o mote #SouAgro, Sou Mulher, Sou Florestal, Sou Indústria. Quantas hashtags, hein, Thaís? Enfim, o objetivo foi criar uma corrente para que as mulheres contassem ao público quem são, onde estão e o que fazem dentro do setor florestal e do agro. Desta forma, mulheres de todo o Brasil foram convidadas a publicar em seus stories do Instagram vídeos curtos, em média de 15 segundos, contando seu papel neste setor e incentivando outras mulheres a contarem suas histórias também. Gostaríamos de parabenizar o movimento e dizer que acompanhamos os brilhantes relatos repostados pela IBA em suas redes e aproveitamos para conversar com a Natália Granato, gerente de sustentabilidade e assuntos florestais da IBA, que compartilhou conosco a sua percepção sobre o setor. Natália, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Vamos então à primeira questão. Como tem sido a evolução da participação feminina no agronegócio, em especial no setor de base florestal? O setor florestal vem demonstrando alguns avanços, mas é necessário ir além. Dados do relatório anual IBA 2021 mostram que 73% das empresas que participaram de nossa pesquisa atuam em iniciativas e possuem metas em diversidade e inclusão, sendo a maioria das iniciativas relacionadas a gênero. Atenta ao desafio de equidade de gênero no setor, desde 2020 a IBA é membro da Rede Mulher Florestal e há um ano eu atuo como vice-presidente na organização, buscando representar o setor e ajudá-lo a endereçar seus desafios e alavancar oportunidades. Além disso, a IBA apoiou a Rede Mulher Florestal na realização do Panorama de Gênero do Setor Florestal 2021, lançada em fevereiro. O panorama tem como base os critérios do FSC, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da ONU sobre igualdade de gênero e dos princípios de empoderamento das mulheres, definido pela ONU Mulheres.
Ao todo, 41 organizações do setor responderam à pesquisa, contra 23 na versão anterior. O aumento da participação significa aumento de engajamento, que no médio e longo prazo podem gerar transformações concretas. No primeiro levantamento, a pesquisa feminina era de 13% e no mais atual chegou a 19%. Houve uma evolução, mas o caminho é longo até atingir algo proporcional à presença das mulheres no Brasil, que é de 52%. E, em sua opinião, Natália, qual o papel dessa ação no empoderamento das mulheres que atuam no setor? Mensurar a presença das mulheres no setor significa que isso importa para as empresas. Além de mensurar e atingir uma representação proporcional à da sociedade brasileira, é essencial trabalhar a inclusão, e isso passa pelo empoderamento das mulheres. As mulheres podem e devem atuar em qualquer área que elas quiserem. Quando falamos de diversidade, inclusão, empoderamento, estamos falando de justiça social, responsabilidade social e direitos humanos. Estas são questões essenciais dentro do pilar social da sustentabilidade. Para ser sustentável, é preciso ter igualdade de oportunidades e respeito às pessoas. Agradecemos a participação da Natália Granato nesta edição do podcast ABCP Giro Setorial e vamos seguindo com mais notícias sobre esta importante comemoração do Dia Internacional da Mulher. A Suzano reforçou suas metas na construção de um ambiente inclusivo e igualitário, promovendo a diversidade de gênero, cor, faixa etária, etnia e orientação sexual. A companhia passou de 2.131 colaboradoras em 2019 para 3.206 mulheres atuando na companhia em 2022. Agora, o destaque das mulheres fica com a UD Papéis Especiais, onde a engenheira química Vivian Palmieri, de 45 anos de idade, conquistou seu espaço no setor, nessa indústria majoritariamente liderada por profissionais homens. Nosso giro setorial captou este fato. Pois é, Thaís, conforme relato, a Vivian já está na OD há 22 anos e hoje coordena a área de inovação da empresa. Ela iniciou como trainee e disse em seu depoimento, abre aspas, comecei na área de P&D quando percebi que adorava descobrir coisas novas. Já na área industrial, surgiu uma oportunidade no setor de engenharia de aplicações, onde atuei por cerca de 5 anos, com o foco em descobrir e investigar novas aplicações para o papel térmico. Na área comercial, tive a oportunidade de conhecer o mundo, a realidade de clientes em toda a América do Sul, Estados Unidos, Europa e Japão. Foi realmente transformador e abriu minha mente para coisas novas, ver quão gigante é o mundo e as oportunidades que não vemos aqui, o que fez muita diferença na minha carreira e me ajuda muito hoje, contou Vivian, fecha aspas. A executiva assumiu a equipe de inovação da OD em 2019. Trazendo mais ações das empresas em relação à valorização da mulher em seus ambientes de trabalho, a ABB reforçou seu compromisso com a equidade de gênero, ao assinar os princípios de empoderamento das mulheres da ONU. Tal objetivo faz parte da estratégia global de diversidade e inclusão da empresa para 2030. Os princípios foram estabelecidos para oferecer práticas empresariais numa abordagem multi-stakeholder que capacitam as mulheres. E no contexto do Dia Internacional da Mulher deste ano, a ABB também expandiu a Semana de Equidade de Gênero na empresa. Exato, foi realizada uma ampla gama de atividades, que inclui um encontro virtual com executivos da ABB, funcionários e representantes da ONU Mulheres, bem como webinar sobre vieses inconscientes e outras atividades. Mais de 7.500 gerentes sêniores da ABB já participaram desses treinamentos. E quem também valorizou com ações o Dia Internacional da Mulher foi a Kimberly Clark. A empresa reforçou seu compromisso para seguir avançando em relação à equidade de gênero em prol do progresso das mulheres e na busca de oportunidades mais igualitárias. A companhia tem como meta para 2031 alcançar a paridade de gênero em cargos de liderança. Atualmente, 39,6% desses cargos na América Latina são ocupados por mulheres. Para isso, a empresa está desenvolvendo várias iniciativas em toda a região a fim de conscientizar e promover mudanças em relação à igualdade de gênero. Entre elas, o Ela Pode, um programa interno que já está em seu 3º ano de vida, onde são promovidos espaços e atividades em toda a região e convidam homens e mulheres a construir um ambiente de trabalho mais equilibrado. O Íntimos, a marca de cuidados femininos da Kimberly, trabalha para eliminar os estigmas associados à menstruação, através de massivas campanhas educativas e treinamentos de desenvolvimento de habilidades. E o programa Working Moms,
para gerar oportunidades de crescimento e promover ambientes inclusivos, voltado para mães que tiveram alguma pausa laboral em decorrência da maternidade. E o Girl Up, acompanhado pela Íntimos, em alguns países da América Latina, onde o movimento forma comunidades de meninas que participam de treinamentos gratuitos ministrados em plataformas digitais, por meio dos quais elas podem aperfeiçoar suas habilidades de liderança e impacto social, recebendo diferentes ferramentas que as ajudam a conduzir mudanças com uma equidade de gênero em suas comunidades. Parabéns às empresas pelas iniciativas. Não foram apenas estas que empreenderam ações em valorização à mulher, mas aqui demos alguns exemplos em nosso programa. Também no âmbito estatal, captamos na última semana a Câmara Municipal de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que homenageou Leisa Oliveira, CEO da Minds Idiomas e cidadã bonitense, por entender a importância da sua ação contra o desmatamento. A empresária realizou um projeto que mobilizou o plantio de mais de 10 mil árvores. E para fechar com chave de ouro os destaques estatais, o governo federal lançou nesta data comemorativa o projeto Brasil para Elas, iniciativa com apoio do SEBRAE, que conta com diversas frentes de atuação para incentivar o empreendedorismo feminino. Entre os principais objetivos está a promoção de um ambiente favorável às mulheres nos negócios, tais como acesso ao crédito, à informação, à capacitação, à independência financeira, a rede de apoio para jornadas duplas, entre outros. Para saber mais, acesse o portal gov.br/empresas-e-empreendedor/pt-Brasil-pra-elas. E com essas excelentes notícias sobre a mulher conquistando seu espaço no setor florestal, encerramos o nosso primeiro bloco de notícias do nosso Giro Setorial 24ª edição. E agora que já demos nosso primeiro bloco especial de notícias dedicado às mulheres, abrimos este segundo bloco falando sobre o Grupo Santa Maria, que está comemorando 60 anos de atividades em 2022. E vamos trazer também notícias sobre as perspectivas de mercado e desenvolvimento de novos negócios, a partir da inovação e tecnologia. O mercado, como diz o ditado, não está para peixe neste momento, quando queremos nos referir a um ambiente de diversidades e instabilidades, como o que estamos atravessando neste momento com a guerra entre Rússia e Ucrânia e os seus impactos que estão sendo gerados para toda a cadeia produtiva. Mas apesar de tudo isso, caros ouvintes, há empresas demonstrando capacidade de superação frente a quaisquer desafios para seguir crescendo em seus negócios, como é o caso da Santa Maria Papéis. Posicionada entre as 100 maiores empresas do Paraná e no ranking das 500 maiores do sul do Brasil, o Grupo Santa Maria completará 60 anos no próximo dia 31 de março, com atuação em 4 setores: papel, reflorestamento, agricultura e energia. Vamos a alguns números. O grupo exporta para os continentes americano, europeu, asiático e africano e conta com um faturamento anual de cerca de 750 milhões de reais, com geração de mais de 490 empregos diretos. Além disso, no setor florestal, cultiva 15 mil hectares de florestas. No setor agrícola, produz diversas culturas em uma área superior a 7 mil hectares anuais, sendo que a indústria de papel produz cerca de 110 mil toneladas por ano de produtos, enquanto na energia gera mais de 44 megawatts por mês. E para falar um pouco mais sobre a história de sucesso do Grupo Santa Maria, com destaque para os investimentos, desafios e oportunidades de mercado, conversamos com o CEO da companhia, Marcelo Podolan Lacerda Vieira. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, parabéns pelos 60 anos do grupo. E para iniciar a nossa conversa, você poderia destacar os principais marcos da companhia em sua trajetória? A empresa nasceu aqui no interior do Paraná, na década de 60, como uma serraria. Depois teve mais serrarias na região aqui central do estado, região centro-sul do estado. Na sequência, ingressou no setor de pasta mecânica e no início da década de 70, por volta de 75, startou sua primeira máquina de papel, juntamente com uma usina hidrelétrica para suprir a energia necessária para a fábrica. Naquela época, a energia era algo ainda difícil no Brasil, não era abundante como é hoje. Tem redes de transmissão e geração distribuída por todo o país. Naquela época, ainda os interiores, né, por mais que a região sul sempre foi uma região assim bem desenvolvida, como a região sudeste, mas ainda era carente. Então foi necessário a gente ter uma usina hidrelétrica para
abastecer a indústria. Na década de 80, em 85, startamos a nossa segunda máquina de papel e juntamente com mais uma hidrelétrica, sempre voltada para o papel branco de imprimir e escrever, onde é uma fatia importante do nosso portfólio. Temos outras linhas, outros segmentos, né, também. E aí a empresa veio se desenvolvendo e se diversificou, né, em algumas outras atividades também, além da indústria de papel, também uma base florestal de pinos, Taeda, aqui na nossa região. Iniciamos também atividades agrícolas no início dos anos 90, também aqui na nossa região, cultivando soja e milho no verão, cevada e trigo no inverno. E há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente vem investindo fortemente na geração de energia. Ampliamos uma das nossas hidrelétricas, estamos iniciando a construção de uma nova PCH e no segundo semestre iniciamos a construção de uma usina fotovoltaica. Marcelo, conte um pouco aos nossos ouvintes sobre a representatividade da Santa Maria para os seus respectivos segmentos e para a própria região sul. Na nossa região aqui, a empresa ela tem uma história, né? Claro, 60 anos. A gente emprega aqui diretamente nas nossas atividades, dos nossos negócios, em torno de 700 pessoas. Temos mais ou menos umas 200 pessoas também terceirizadas que trabalham nas nossas atividades e temos fornecedores locais, empresas locais também que dependem, por exemplo, dessa floresta, né, desse maciço florestal, o qual abastece aqui uma parte significante do estado do Paraná para serrarias, para laminadoras, para empresas de MDF. Então, essa base florestal garante, né, que essas empresas sigam existindo, sigam empregando, sigam também gerando tributos para o Estado e para o Brasil. Essa diversidade, eu acho que foi um pouco, como eu falei há pouco para você, no caso da energia, foi que no passado não tinha geração, não tinha energia para a fábrica, então, obrigatoriamente, nós tivemos que entrar no negócio de energia. O negócio florestal, nós vínhamos do negócio florestal. A empresa nasceu, né, como uma serraria, passando por pasta mecânica, e os sócios, no passado, visualizando o fim das reservas nativas, na década de 60, existia muitas serrarias no estado do Paraná, cortando, né, serrando a madeira nativa do estado, era algo normal e legal na época, né? Mas os sócios viram que essa madeira nativa estava começando a ficar escassa. Tendo essa visão de longo prazo, resolveram começar a reflorestar, resolveram começar a plantar o pinus, né, que é a espécie mais adequada para a nossa região aqui, que é uma região fria. O eucalipto aqui tem um pouco de dificuldade, ele sofre aqui na nossa região. Por causa dos nossos invernos aqui, a gente chega em temperaturas negativas. E então, com essa visão estratégica de manter os negócios, começou a se reflorestar no início da década de 70 e acabou virando um negócio muito importante para a indústria e também para a região. E a agricultura, a nossa região também tem uma aptidão muito boa e os sócios, na época, aí sim resolveram diversificar para valer, né? Fazer algo que até então não se fazia, né? Estava em geração de energia para a fábrica, estava na indústria papeleira e estava com a base florestal. A agricultura realmente foi algo diferente, com essa visão, entendendo, né, a aptidão do solo e do clima aqui da nossa região. Marcelo, com relação aos investimentos do grupo, quais seriam os principais destaques, uma vez que a atuação de vocês é bastante abrangente? Visualizando, né, a sustentabilidade a longo prazo dos negócios, a gente adota, né, as melhores práticas de gestão, e a gestão ambiental é fundamental nessa cadeia. A gente, né, as nossas florestas todas são certificadas, FSC, né, nosso processo Fabril também
tem a certificação FSC, as nossas hidrelétricas, né, todas elas respeitando toda a legislação ambiental com relação ao uso da água, ao uso do bem público, vamos assim dizer, e no negócio agrícola também, né, todas as nossas áreas mantêm suas reservas legais, respeitando a legislação, e dessa forma a gente procura seguir. Isso aqui é disseminado internamente para os colaboradores, essa responsabilidade não só ambiental, mas como social também. Os nossos negócios acabam atingindo várias famílias e comunidades, né, no campo, e a gente mantém, né, essa parceria com essas famílias, com essas comunidades, da forma mais transparente possível. Fazendo um parêntese sobre a influência dos fatores externos, especialmente por conta da atuação no setor agrícola e florestal. Como você vê, Marcelo, o impacto e a dependência do agronegócio no caso dos fertilizantes nitrogenados diante da guerra entre Rússia e Ucrânia? Afeta diretamente, né? A gente vem estar muito atento a essa questão. É difícil nós aqui conseguir, claro, reverter essa situação. O Brasil, infelizmente, é muito dependente, né, de fertilizantes, impacta diretamente nossos negócios, sim, tanto a floresta como a agricultura. E já estamos tendo conversas internas aqui com o nosso pessoal técnico aqui para ver o que é possível fazer para mitigar, né, os próximos plantios, tanto de floresta como agrícola, porque o cenário ainda é muito incerto. Então, temos debatido bastante isso internamente. Claro que a gente se preparou com reservas, né? Então, temos fertilizantes estocados, porque a gente enxergava esse risco, mas nós temos fertilizantes para um ano. Se a situação persistir, a partir de 2023, no nosso caso aqui, ainda não sei o que vamos fazer. Então, é muito, muito sério o problema para o setor agrícola e para o setor florestal. O setor florestal impacta um pouco menos, porque a dependência dele, a quantidade, né, de fertilizante que você põe por hectare é menor. A agricultura, sim, ela demanda muito fertilizante por hectare, de vários tipos, né? Cada cultura tem os fertilizantes mais adequados para aquela cultura, mas, de um modo geral, no caso, o volume soja, colocado, cevada, depende bastante, como você mencionou. o milho depende muito, Uhum. a soja, o trigo, a cevada. Então, esse impacto no Brasil, né, no setor agrícola, e vai ser maior, no florestal vai impactar também, mas o florestal consegue ainda passar, vamos assim dizer, sem fertilizantes por um tempo. Agora, a agricultura, ela não sobrevive muito tempo sem fertilizantes no solo, não. Os períodos entre safras são diferentes, né? São bem mais curtos que E a na casa agricultura, ela florestal. consome praticamente todo o fertilizante que você coloca, praticamente é consumido em 6 meses, né? E você precisa novamente uma nova carga de fertilizantes para a próxima cultura. E o residual do solo, existe um residual do solo, claro, depende de cada solo. O Mato Grosso tem uma característica, o Paraná tem outra, o Rio Grande tem outra, São Paulo tem outra, mas todos nós precisamos de fertilizantes. Algumas regiões, algum estado, um pouco menos de um ou de outro, mas o Brasil tem essa característica muito boa de topografia e clima para a agricultura e para a floresta, mas nós temos um solo muito pobre. Bom, para finalizar nosso bate-papo com o CEO do Grupo Santa Maria, perguntamos como a companhia está planejando comemorar seus 60 anos e qual a mensagem principal. O respeito que ela adquiriu, né, que os negócios adquiriram perante a
fornecedores, a clientes e nas comunidades que ela está inserida. Eu acho que esse é um dos principais legados, né, da Santa Maria ao longo desses 60 anos aí, esse respeito pelos clientes, pelos fornecedores, pelas pessoas que aqui passaram e que aqui estão trabalhando conosco. Esse é um dos principais legados ao longo do tempo aí, esse carinho, né, que a Santa Maria sempre teve por seus parceiros, por seus stakeholders. Eu acho que esse é o principal legado. No dia 31, então, de março agora, quinta-feira, nós estamos recebendo, vamos fazer um evento pela manhã para autoridades, né, para clientes, para fornecedores, e na parte da tarde a gente vai ter um segundo momento, aí sim com a nossa equipe, com o nosso time aqui, com nossos colaboradores, mas também estaremos trazendo colaboradores do passado que ajudaram, né, nessa trajetória para que a Santa Maria tenha conseguido chegar até hoje aqui. Então, um reconhecimento também para as pessoas que no passado ajudaram a Santa Maria. Marcelo, muito obrigada por conversar conosco neste programa e aproveitamos, caros ouvintes, para avisar que na edição de abril será possível conferir ainda mais detalhes sobre a Santa Maria e os bastidores do evento de aniversário do grupo, que completará 60 anos no próximo dia 31 de março. Portanto, acompanhe a edição especial de abril da revista O Papel. E passando brevemente pelo tema sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e os possíveis impactos para o setor, durante a reunião do Conselho Deliberativo da IBA, realizada na última semana, as palestras de abertura trouxeram discussões aprofundadas sobre o assunto, bem como o andamento de negociações multilaterais, como a COP15 da Convenção da Diversidade Biológica, CDB. Marcos Genk, professor sênior do agronegócio no INSPER e coordenador do Centro INSPER Agro Global, disse que, abre aspas, vivemos talvez o momento mais delicado desde a Segunda Guerra Mundial. Sob a ótica do agro, temos que refletir o quanto isso pode afetar a nossa vida, por exemplo, as questões como o suprimento de fertilizantes. Temos que ter uma solução alternativa construída pela diplomacia com outros países. Não podemos depender em 23% de uma região que está neste conflito. Em segundo lugar, há risco de produtos faltarem, como trigo e óleo de girassol. Isso, sob a ótica de inflação e insegurança alimentar, é muito crítico. Devemos buscar relações mais estáveis e de longo prazo, como no caso da China. Isto para que tenhamos mais previsibilidade, afirmou o professor do INSPER, fecha aspas. Já em sua fala, o embaixador Paulino resumiu o debate sobre as negociações de um marco global da biodiversidade, processo que tem sido construído no caminho para a COP15, abre aspas, disse o embaixador. O marco global da biodiversidade tem um grande potencial para impulsionar a bioeconomia, gerando emprego e renda em áreas ricas em biodiversidade, mas nas quais se vê, paradoxalmente, baixo desenvolvimento social e econômico. E acrescentou que as empresas que compõem o setor de base florestal têm papel importante no cumprimento das metas que serão estabelecidas na CDB e na divulgação dos seus resultados. Fecha aspas, disse o embaixador. Muito importantes as pontuações feitas pelos executivos participantes da reunião do Conselho Deliberativo da IBA, que você acompanhou, certo, Thaís? Isso mesmo, Patrícia. E continuando nossas notícias sobre o desempenho das companhias do setor, a próxima informação é da Melhoramentos. No ano em que anunciou a renovação do seu posicionamento estratégico no mercado, 2021, a empresa aponta um crescimento de 49% na receita líquida em relação a 2020 e de 23% maior que a registrada no período pré-Covid em 2019. Com uma atuação ainda mais orientada para produtos que trazem impacto positivo para o meio ambiente, ampliação da cultura e educação no país e desenvolvimento socioeconômico responsável sob novo modelo de gestão, regido por uma governança corporativa independente, a empresa elevou seus investimentos em pessoas, produtos, processos e tecnologia, com um avanço de 163% em relação a 2020. Outro exemplo da relevância do setor para os negócios brasileiros é a Bracel, que recebeu forte apoio de bancos brasileiros e internacionais, captando 1,8 bilhão de dólares por meio de empréstimo sindicalizado. O valor financiou o empreendimento da maior e mais verde fábrica de celulose do mundo, localizada em Lençóis Paulistas, estado de São Paulo. A construção da fábrica foi concluída dentro do prazo e do orçamento,
e iniciou suas operações em novembro de 2021. E mais detalhes sobre esse importante projeto vocês poderão conferir também na edição de abril da Revista O Papel, com enfoque especial sobre inovação e sustentabilidade. Será a edição especial dos 83 anos da Revista O Papel, com circulação mensal e impressa. Sobre o projeto Star da Bracel, o senhor Teo Weilin, presidente da RGE, disse, abre aspas, a maior e mais verde fábrica de celulose do mundo endossa o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, conservação e desenvolvimento comunitário, uma diretriz que norteia nossas operações globalmente. A celulose solúvel é renovável e biodegradável, atende à tendência crescente e à preferência dos clientes pelo uso de produtos sustentáveis, fecha aspas, disse o executivo. E falando agora sobre os avanços em tecnologia e inovações para o setor, a Radix, empresa de tecnologia e engenharia com atuação global, firmou parceria com a Veracel Celulose para desenvolver um plano diretor de automação e informação, PDAI. No projeto, foram levados em consideração as novas tendências de soluções tecnológicas, as características da unidade industrial da empresa de celulose, a segurança da informação e a viabilidade das iniciativas. O estudo elaborado pela Radix auxiliará o processo de transformação digital da Veracel nos próximos 5 anos, com foco na integração de ações de tecnologia da informação e de tecnologia operacional. Já a Suzano anunciou a implementação de um modelo inédito em suas atividades florestais que visa ampliar a assertividade da etapa de plantio a partir de uma melhor combinação entre o clone de eucalipto a ser plantado e as diferentes áreas da empresa. O projeto, denominado Tetris, é uma evolução em analytics, big data e inteligência artificial, que permite fazer a avaliação de inúmeros cenários para estabelecer a melhor alocação clonal diante de variáveis, como temperatura, pluviosidade, tipo e textura do solo e altitude. Além de aumentar a segurança dos plantios e elevar em 2% o ganho de produtividade florestal, a partir de uma combinação mais assertiva, a ferramenta reduz o risco em relação a eventuais problemas ambientais, incluindo a incidência de pragas e doenças. O desenvolvimento do Tetris, que envolveu mais de 80 colaboradores e colaboradoras da companhia, resultou em um aumento de 15 vezes da capacidade de gerar cenários de alocação de clones, quando comparado ao procedimento anterior à implantação da ferramenta. E partindo agora para o segmento de embalagens, o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, Senai-CETICT, vem reunindo parceiros no combate à disseminação do vírus, e um deles é a empresa Klabin, que desenvolveu um revestimento com propriedade antiviral, com componentes orgânicos e livre de metais em sua composição. Outro parceiro neste projeto é a Biomanguinhos Fiocruz, que realiza as análises para comprovação de atividade antiviral em têxteis ou formulações a serem aplicadas em têxteis. A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, ISE, organização integrante do Senai-CETICT. O projeto consiste no desenvolvimento de um revestimento aplicado em papel craft, prioritariamente para embalagens de e-commerce, com propriedades antivirais. Os testes apontaram que a nova embalagem conseguiu inativar o vírus com eficácia comprovada superior a 99% em até 1 minuto de contato em relação ao coronavírus. Outras cepas poderão ser testadas na pesquisa. De acordo com a Klabin, a solução é direcionada prioritariamente ao comércio eletrônico, frente ao intenso manuseio das embalagens até chegar ao consumidor final. E vale dizer que a Irani segue também inovando e ampliando a oferta de soluções mais seguras no mercado. A linha antimicrobiana, inicialmente aplicada no papel utilizado na produção de caixas e chapas de papelão ondulado, agora está disponível também em bobinas de papel, a linha Bagcraft. O objetivo é expandir o produto para empresas de diferentes segmentos e intensificar a proteção contra a transmissão de fungos, bactérias e vírus. Continuando o assunto sobre embalagens e inovação, a Articola lançou na última semana um produto inovador criado a partir da reciclagem de caixas longa-vida. O Novafix Artiforro Eco 2040 foi desenvolvido para uso na estruturação e reforço de bolsas. O material tem 90% de sua matéria-prima originado da reciclagem de caixas da Tetra Pak, parceira da Articola no projeto. Conforme a empresa, o mercado de bolsas apresenta demanda média de 600 mil metros quadrados por ano de material estruturante. Se o produto fosse aplicado em toda esta demanda, seriam 360 toneladas de embalagens longa-vida recuperadas por ano. Parabéns, então, à Articola por esse desenvolvimento.
E as parcerias não param por aí, caros ouvintes. A indústria têxtil está cada vez mais interessada em matérias-primas à base de celulose, que tornam a cadeia mais sustentável e propícia à reciclagem de produtos. A confecção de tecidos é a terceira maior indústria manufatureira mundial e está em rápida ascensão, sendo que cada vez mais as marcas de moda enfrentam uma enorme pressão para produzir produtos eco-friendly. Como parceira de tecnologia de processos, serviços e automação para a produção de fibra têxtil, à base de celulose e à base de tecido reciclado, a Valmet vê um potencial significativo de negócios nessa indústria. E essa tendência já tem se concretizado na forma de 2 projetos. Anunciados no ano passado, a empresa entregará os principais equipamentos para a planta de reciclagem têxtil da Renewcell, na Suécia, além da Valmet implantar a tecnologia de secagem para a fábrica de fibras têxteis da Joint Venture Spinova Suzano. Estamos acompanhando, caros ouvintes. E com essa notícia sobre a diversificação de produtos do setor de base florestal, que demonstram todo o potencial desta indústria na bioeconomia, encerramos o segundo bloco desta 24ª edição do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, com o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Dando continuidade ao nosso programa, neste terceiro e último bloco, confiram algumas novidades em eventos, reconhecimentos e premiações e as demais oportunidades lançadas pelas empresas do setor nas últimas semanas. Mas antes de iniciarmos falando das oportunidades, vamos destacar os 50 anos de fundação da Borregaard, hoje parte do grupo chileno CMPC. Dentre as ações comemorativas desta data de fundação, será lançado pela editora BTCP este mês um livro digital, e-book, com os depoimentos de profissionais que atuaram na companhia, intitulado Borregaard Guaíba 50 anos, fatos e relatos pessoais. E quem nos contou mais sobre a elaboração do e-book foi o nosso querido Hans Klein, coordenador da edição do livro digital, junto com Cristina Olson. O projeto gráfico e editoração do e-book ficou a cargo da designer Joana Klein. Em sua trajetória na Borregaard entre 1971 e 1975, Hans Klein ocupou os cargos de supervisor do setor de secagem e enfardamento da celulose e de supervisor do laboratório químico. Senhor Hans, vamos conversar então com os nossos ouvintes neste podcast ABTCP Giro Setorial para falar desta relevante iniciativa histórica de resgates aí de fatos e relatos com os colaboradores da Borregaard. Neste cinquentenário da empresa, eu gostaria de iniciar nossa conversa com a seguinte pergunta: qual foi a representatividade da Borregaard na história do setor de celulose e papel? Olá, ouvintes do podcast Giro Setorial da BTCP. Agradeço pela oportunidade de falar sobre a história da Borregaard, cujo cinquentenário de inauguração estamos comemorando no dia de hoje. A grande fábrica de celulose do município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, que atualmente pertence ao grupo chileno CMPC, foi implantada há 50 anos por uma indústria norueguesa chamada Borregaard. Ela era totalmente diferente das fábricas de celulose existentes no Brasil, que geralmente eram pequenas, operavam com tecnologia pouco desenvolvida e atendiam apenas o mercado interno. Já a fábrica da Borregaard nasceu grande, era bastante automatizada e exportava 100% de sua produção. A sua capacidade inicial era 3 vezes maior do que a média das demais fábricas. Outro pioneirismo importante foi a contratação de todo o corpo técnico da empresa já um ano antes do início das operações, para fins de treinamento. Assim, o projeto teve um enorme impacto no setor de celulose e papel e logo depois surgiram outras grandes fábricas, como Jari, Cenibra e Aracruz, que também eram grandes, sofisticadas e dedicadas à exportação. Mesmo assim, a implantação da Borregaard foi muito polêmica e trouxe uma má fama para a empresa, devido à poluição que ela provocava no Lago Guaíba e principalmente pelo mau cheiro de enxofre que afetava diversos municípios da região. É preciso lembrar que a fábrica está localizada a apenas 6 quilômetros de distância da zona sul de Porto Alegre. Como ainda não existia nenhuma legislação de meio ambiente, ela foi projetada sem os devidos cuidados ambientais, que hoje são normais para qualquer indústria. Após um ano de intensa campanha negativa pela imprensa regional, o governo estadual paralisou a fábrica durante 3 meses e ela só voltou a produzir após a garantia de resolver os problemas de poluição.
Pouco tempo depois, os noruegueses venderam a empresa ao governo brasileiro, que mudou seu nome para RioCel e a revendeu em seguida para a iniciativa privada. Os novos donos resolveram os problemas ambientais e conseguiram aos poucos reverter a imagem da fábrica perante a opinião pública. Desde então, ela passou a servir de modelo para as demais fábricas do setor. Assim, a Borregaard inaugurou uma nova era e ela tem lugar assegurado na história do setor de celulose e papel. Sr. Han, sobre o e-book dos 50 anos, quais os destaques deste livro e qual o seu significado dentro das comemorações que estão organizando para celebrar esse marco? Em outubro de 2020, criamos um grupo de ex-colaboradores da Borregaard e da RioCel com o objetivo de preparar a comemoração do cinquentenário da inauguração da fábrica, que ocorre justamente no dia de hoje. Para dar maior agilidade às atividades, criamos um comitê de organização, com 6 membros, que manteve durante um ano a rotina de reuniões virtuais a cada 15 dias. Queríamos atingir o maior público possível com a comemoração e optamos por planejar 3 atividades, sendo a primeira delas uma sessão comemorativa na Câmara dos Vereadores de Guaíba, no dia 16 de março. A segunda seria um churrasco para ex-colaboradores e familiares no dia 17 de março, mas que será adiada para outra época do ano devido à pandemia da Covid-19. E a terceira atividade planejada foi o lançamento de um livro de relatos pessoais de quem trabalhou nos mais diversos setores da empresa. Conseguimos reunir 68 relatos e vários documentos anexos, que mostram a trajetória pessoal de cada um e também a evolução histórica da empresa. Com isso, estamos resgatando a memória coletiva e homenageando também aqueles que já não se encontram mais entre nós. Quem quiser entender o que essa empresa representou para tantas pessoas e para a sociedade em geral, vai encontrar muitas respostas nessa obra. São ao todo 266 páginas de texto e muitas imagens, com as quais pretendemos atingir o público interessado de hoje e também o público do futuro. Somos muito agradecidos à BTCP, que aceitou editar e divulgar o e-book, que foi totalmente produzido por ex-colaboradores da Borregaard e da RioCel. Deixamos registrado aqui os nossos parabéns em nome da Revista O Papel e da BTCP, a empresa Borregaard, hoje CMPC, e aos colaboradores pela iniciativa deste projeto histórico. Agradecemos ainda ao Sr. Hans Klein por ter compartilhado conosco essas informações e lembranças que estão relatadas neste livro, que traz ainda depoimentos importantes de profissionais que fizeram parte também da história da BTCP com os seus trabalhos voluntários. Dentre eles, Ari da Silva Medeiros, Celso Folkel, Edson da Silva Campos, Edvins Ratniex, Paulo Silveira e Walter Lídio Nunes, entre tantos outros que ainda pedimos desculpa por não citarmos aqui. O e-book estará em breve disponível para download no site da BTCP e da Revista O Papel, entre outros meios de divulgação. E agora chegou o momento do nosso programa, onde também parabenizamos as empresas pelos seus prêmios e reconhecimentos. E nessa quinzena o destaque é a Suzano. A empresa conquistou o primeiro lugar da categoria Madeira, Papel e Celulose no ranking Merco Reputação de Empresas e Líderes 2021. A pesquisa anual, que chega à sua 8ª edição, tem como objetivo enaltecer a responsabilidade e governança corporativa das 100 empresas melhor classificadas no país. Nessa edição, também foi divulgado o ranking dos 100 líderes de melhor reputação do mercado nacional, e dentre eles o presidente da Suzano, Walter Schalka, figura na lista. E a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, anunciaram os vencedores da 7ª edição do Prêmio Nacional de Inovação. Das 44 instituições finalistas, 15 empresas e 3 ecossistemas de inovação tiveram seus esforços reconhecidos. As empresas concorreram nas categorias de inovação em produto, processo, sustentabilidade e gestão da inovação. Entre as grandes, Embraer, BASF, Grupo O Boticário e WEG se consagraram vencedoras. No caso da BASF, o destaque foi para o programa Matrix, com tecnologias como tablets para ambientes produtivos agressivos e óculos holográficos para visualização das instalações da indústria, e da WEG, que entre as inovações estão os programas WMS, focado em melhoria contínua, e o WINS,
que faz parte do dia a dia dos colaboradores. E a Irani Papel Embalagem S.A. foi indicada pela primeira vez como finalista do prêmio na categoria Inovação e Sustentabilidade. A vencedora nessa categoria este ano foi o Grupo O Boticário, com o maior programa de logística reversa do Brasil. E agora seguimos para as oportunidades do setor. A Cenibra deu início às inscrições para o programa Aprendiz Agro 2022, iniciativa realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Administração Regional de Minas Gerais, Senar Minas, para oferecer oportunidades de ensino e trabalho a jovens estudantes. As vagas são para atuar nas regionais florestais da empresa. A princípio, serão ofertadas vagas para o curso de aprendizagem auxiliar administrativo e financeiro. As inscrições devem ser feitas pelo endereço cenibra.com.br até o próximo dia 29 de março. Haverá vagas extensivas a pessoas com deficiência e o curso tem início previsto para maio deste ano. E agora vamos especificamente falar sobre eventos da ABTCP, imperdíveis para quem quer dar aquele up no currículo e se atualizar no mercado. Exato, Thaís. Nos dias 29 e 30 de março acontece o 5º Workshop de Águas Efluentes. E vale destacar ainda que amanhã, dia 17 de março, a BTCP realiza uma mesa redonda de celulose sobre métodos de acompanhamento de equipamentos de secagem. E no dia 18 ocorrerá a reunião da Comissão Técnica de Papel. E atenção, para saber mais, acesse agora mesmo abtcp.org.br. E vamos chegando ao fim do nosso programa. Lembrando que o nosso próximo podcast será o da revista Papel em Minutos, com os destaques da edição de março. Isso aí, Thaís. E assim encerramos mais este podcast ABTCP Giro Setorial de 2022, deixando, como de costume, nosso e-mail de contato, podcast@btcp.org.br. E aguardamos vocês, caros ouvintes, na próxima edição do nosso Giro Setorial, que será no dia 6 de abril, para falar então sobre muitas outras novidades para vocês. Nosso grande abraço a todas, a todos e a todas, e ficamos por aqui com este podcast ABTCP Giro Setorial, que traz o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.